treinando sem provas. Hoje nós vamos falar sobre esse desafio e como é que está sendo essa experiência. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Neto Barros em mais um vídeo aí do Correndo e Aprendendo, tá? Da Gulfit Assessoria Esportiva. Bom, hoje o tema é sobre o desafio de treinar sem provas, né? Como é que tem sido para vocês, né? Como é que vocês têm experienciado isso? Então, no ano de 2020, a gente conseguiu cumprir, digamos assim, né, o nosso calendário previsto de provas apenas na TTT, né? E também na Maratona do Vinho. Isso em 2020, janeiro e fevereiro. Depois disso, a gente não participou mais de nenhuma prova, até porque todas foram canceladas, né? Então, a gente teve que aprender e a curtir, ou nem tanto, muitas vezes, né, o processo de treinamento sem as provas. Então, o vídeo é justamente assim, esse ano de 2021 ele está se encaminhando para uma mecânica, uma dinâmica, né, parecida com a de 2020, onde a gente imagina que não vai ter provas, ou que se tiver vão ser pouquíssimas, né? E então, assim, qual que é o grande desafio? Quais são os ensinamentos que a gente tem aprendido aí, né, durante esse processo? Eu particularmente, e daí é uma questão que eu posso falar por mim e por algumas pessoas que estão próximos, alguns alunos, né? No geral, a gente conseguiu e consegue. Teve um momento que deu uma down muito grande, né? A gente ficou bem desmotivado para treinar e etc. Mas depois disso veio aquela motivação. E de onde vem essa motivação? Qual é essa motivação? O que te motiva a treinar? Né? A continuar treinando mesmo sem provas, né? Sabe que é um desafio treinar sem aquele ponto final. Vou treinar para fazer essa meia maratona aqui, né? Ou vou treinar para fazer essa maratona, ou 5, ou 10, não interessa, ou 3, né? Ou para baixar meu tempo, enfim, seja qual for, né? Até muitas vezes só pelo maraturismo, né? Mas a gente não está conseguindo fazer isso nem ano passado, e provavelmente esse ano vai ser bem difícil de acontecer. Então, o que nos mantém na ativa, né? O processo de treinamento, como a gente sabe, ele tem etapas, né? Períodos de base, períodos específicos, períodos de intensidade, polimento, etc, né? Pré-competição, pós-competição, competição e assim vai. Então, trabalhar, para nós, né, treinadores, trabalhar sem esse ponto final se torna muito mais difícil. E a gente tem que dar aquela dose extra de motivação para os nossos alunos. O que eu posso falar, né, sobre os meus alunos, as pessoas que treinam comigo, e sobre eu mesmo, né, principalmente sobre eu mesmo. É que eu busquei inspiração em mim mesmo, assim, muitos momentos, né, ou também em outras pessoas, né. Olha, treinar sem prova, é isso aí, entendeu? Aprender a curtir o processo. Aprender que cada vitória ali do dia a dia ela é uma grande vitória, não é uma pequena vitória, né? Cada pequena vitória se torna grande. Então, assim, a gente tem que aprender a curtir o nosso processo, e aí a gente se autoconhecer muito mais, né? A gente passou pela estrada de 2020 ali. Eu posso dizer que eu passei por um processo de autoconhecimento muito maior do que em outros anos, entende? Treinando sem provas, treinei pra caramba. Outra coisa que eu fiz foi também iniciar uma nova modalidade, que eu acho que deu um plus, assim, deu um up, né, para que eu me motivasse para treinar tanta corrida. E aí eu comecei o ciclismo, né? Então, tanto a corrida quanto o ciclismo. Então, acho que também é uma coisa interessante, assim, ter uma motivação a mais, né? Treinar, iniciar uma nova modalidade, treinar junto, né, para quem curte, experimentar, né, diferente. E aí a gente vem para essas duas perguntas, né? O processo de treinamento sem ter esse ponto final, essa prova, essa meta assim bem definida, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Esse processo de treinamento, esse processo mais sozinho, digamos assim, né? Ele tem te deixado mais forte ou ele tem te deixado mais fraco? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente vem num nicho biológico, né, de físico e etc, da gente treinar e se tornar mais forte, mais capacitado para vencer aquele obstáculo físico. E aí vem toda uma questão mental também, onde a gente imagina que a gente treina o físico, mas não treina o mental.
Então, mentalmente, muitas vezes a gente está fraco e o corpo está forte. Mas, na verdade, eu particularmente enxergo o todo, né? Se o corpo está forte e a mente está fraca, tudo está fraco, né? Então, é importante também a gente treinar essa parte mental. Então, essa é uma pergunta, né? O processo de treinamento, assim, mais sozinho, mais recluso, sem provas, tem te deixado mais forte ou mais fraco? Eu acho muito importante essa questão mental junto da questão física, né? Então, invista em coisas, em treinamentos que te deixem mais forte, né? Vencendo obstáculos físicos e mentais, eu acho que é um caminho excelente. Segunda pergunta, o que te motiva a treinar? Isso é muito importante. A gente sabe que ter uma prova-alvo é de fato um motivo, né? Uma motivação para treinar. Mas e quando não tem? E quando não há? E quando não existe essa prova? Não existe essa possibilidade? O que te motiva para a ação, né? O que te dá motivação? O que motiva para a ação? Se tornar melhor, mais forte mentalmente, mais forte fisicamente, vencer obstáculos individuais, vencer o desafio de treinar sozinho, vencer o desafio de treinar num horário, num local, enfim, onde você nunca gostou, não gosta de treinar em esteira, como que é? Entendeu? Então, assim, entender o que me motiva. Olha, me motivo com a ideia de que eu quero me tornar um atleta amador melhor. E para isso eu tenho que melhorar a minha alimentação, por exemplo. Então, isso é uma motivação, né? Isso é um fator que pode te motivar a treinar melhor e a ser melhor. Então, descubra isso. Acho que ou pelo menos vamos tentando no processo aprender, né, o que nos motiva a continuar e a seguir treinando. Isso é fundamental. E no fim, algumas dicas, né, sobre como se manter motivado, né? Então, acho que criar metas individuais é uma questão muito boa, né? Mesmo sem provas, assim, para quem nunca fez, por exemplo, 10 km, vou evoluir esse ano de 2021 e quero fechar o ano lá em outubro, novembro, dezembro, finalizando em um treino, vamos encarar como se fosse uma prova, né? A gente pode fazer os nossos desafios, né? E então, vou fechar o ano fazendo 10 km, ou 15, ou 21, ou 42, não interessa. Então, criar esses desafios individuais eu acho que é fundamental, essas metas individuais, né? E dentro desse processo de treinamento a gente se autoconhecer muito melhor, se colocar em situações de desconforto para se autoconhecer muito melhor. Busque inspiração nos seus colegas, nos seus amigos, em alguém que você admira e principalmente em você mesmo. Você tem que ser autoconfiante, você tem que bater no peito e dizer, eu vou conseguir. Então, eu acho que essa buscar inspiração de outras fontes é fundamental, mas em você mesmo, você acreditar e confiar em você. Comemorar todas as pequenas vitórias que a gente acha que são pequenas, mas não são pequenas nada. Comemorar todas as grandes vitórias que acontecem no dia a dia. Aquele treino regenerativo que você conseguiu terminar tranquilo, aquele treino de tiro que foi difícil, mas você fez. Até quando a gente quebra, a gente tem alguma coisa para aprender. Então, assim, comemorar todas as pequenas, grandes vitórias do dia a dia. Isso é fundamental para a gente aprender a valorizar o processo de treinamento. E por fim, é o que eu sempre falo com meus alunos. Olha, step by step, passo a passo, aprender que um degrau após o outro a gente vai construindo uma base sólida de treinamento físico e mental para que a gente evolua com segurança. E principalmente na estrada da corrida, né? Na estrada do esporte, com felicidade, sem trauma. Então, correndo bem, correndo forte, correndo firme, sorrindo. Então, eu acho que é isso aí, galera. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer questão relacionada a isso, comenta aqui, compartilha. Se você tem alguma dica de motivação, o que você faz para se manter motivado, coloca aqui embaixo. É isso aí, galera. Um abraço.